Olá, buscadores de si, hoje sexta-feira, dia de conto de casos. Eu faço esse encontro com muito carinho, com muito respeito à identidade do meu cliente e, claro, pedindo autorização deles para eu poder levar essa história adiante e poder reverberar aí dentro da sua casa. E hoje eu trago a história de um homem com mais de 40 anos que traz como tema a sua dificuldade do seu autossustento. É um homem trabalhador que sabe fazer muitas coisas, tem muitas habilidades, mas tem dificuldade de se manter numa empresa, de ficar empregado e gerir seu próprio sustento, ter um dinheiro, né, para poder conquistar as suas coisas. Então, eu fui olhar para aquele campo, fui olhar para aquele homem que tinha uma energia doce, sabe, um homem com uma energia doce e ao mesmo tempo aquela mão de trabalhador mesmo. Então fui abrir aquele campo e quando eu abro o campo aparece uma imagem muito forte. Aparece ele em pé olhando para um morto. E eu pergunto para ele, quem é esse morto? Ele chora muito, muito mesmo, fica muito emocionado e me diz que é o irmão dele, um irmão mais velho. Então eu vi que aquela morte tinha sido uma fatalidade. E ele conta que foi uma morte num pega onde ele estava junto do irmão e os policiais assassinaram o irmão dele. A partir disso, esse menino, que tinha apenas 12 anos, ficou com esse trauma na vida e ficou com essa identificação com o irmão mais velho, que tinha 16 ou 17 anos. Porque os pais, devido a tanta dor, devido a tanta dificuldade de lidar com esse irmão mais velho que tinham comportamentos muito disfuncionais diante daquela família, os pais excluíram essa dor. Os pais, quando viram a morte daquele filho, eles entenderam aquela morte como um alívio. E esse irmão de 12 anos se identificou com o irmão. Ele sentiu aquela dor e foi carregando essa dor ao longo da sua vida. Chega para mim naquela constelação com um pouco mais de 40 anos, falando da sua vida financeira. Mas, na verdade, quem eu vi ali naquele campo de constelação foi um menino, um homem ferido, ainda honrando esse irmão. E então a história foi se desenhando e a gente foi vendo algo muito profundo. Esse homem que foi crescendo, né? Esse irmão faleceu com 16 ou 17 anos. Esse homem foi crescendo honrando esse irmão, fazendo esse irmão ser visto pela família, já que o pai e a mãe excluíram aquela dor, excluíram de alguma maneira aquele irmão, ele fez aquele irmão ficar vivo. E como ele fez isso? Fazendo todas as peripécias que o irmão fazia e algo mais. Por quê? Porque ele foi crescendo, foi pegando autonomia, então ele estava ligado à morte, ele estava conectado ao irmão morto e estava na dualidade buscando a vida. E como ele foi buscando a vida? Se relacionando demais com várias mulheres e tendo muitos filhos. Ele teve assim 7, 8 filhos, 5 deles registrados e outros não. E a gente identificou ali na constelação o quanto, de alguma forma, ele criando e tendo essas gestações com mulheres, ele estava tentando se conectar à vida, quando na verdade ele ainda estava lá com 12 anos preso na morte. Eu sei que é um tema profundo, um tema difícil, o quanto uma fatalidade traz tanto desequilíbrio para um sistema, traz dor e desequilíbrio. Aquele homem pôde olhar para o seu irmão, honrar a morte dele, honrar a vida dele, né? Deixar aquela dor também com os pais, entender que os pais fizeram o que podiam diante daquela situação e que ele poderia viver a própria vida dele. Ele não precisava mais ficar fazendo e tendo comportamentos para chamar a atenção dos pais. Para chamar a atenção dos pais para aquele irmão morto e para ele mesmo, porque aqueles pais acabaram com tanto sofrimento que de alguma forma também ficaram presos e perdidos na vida emocional. E para eles também, porque os pais, quando passam por uma situação dessa de dor tão profunda e não têm um cuidado, não têm um olhar para isso, eles ficam ali na própria morte, na própria situação de ferida mesmo. Então esse homem ficava fazendo tantos movimentos para se conectar à vida, mas estava lá preso à morte. Foi profunda, foi bonita, a gente pôde ressignificar, ele pôde olhar para esse irmão e o trabalho dele de casa, entre aspas, que eu coloquei para ele, tinha 20 anos que ele não via esses pais, que moravam no interior. E eu disse para ele, você vai trabalhar,
vai ganhar seu dinheiro e você, quando ganhar esse dinheiro, você vai visitar seus pais. Ele está conseguindo viver de forma mais saudável a vida dele, olhando para a parte emocional, olhando para a parte profissional, olhando para a parte amorosa, e aí sim conseguindo ressignificar, olhando para ele mesmo, né? E dizendo para ele: eu posso seguir o meu caminho, eu posso construir o meu caminho, eu posso estar conectado com a vida. Então, uma fatalidade, uma morte que não é vista, uma dor que não é ressignificada, traz tanto desequilíbrio para um sistema, traz tanto desequilíbrio para as crianças, que isso vai repercutindo por toda uma vida, por toda uma história. Então agora eu tenho certeza que aos poucos ele vai conseguindo estar mais presente na vida dele com ele mesmo e assim podendo reestruturar a sua relação com seus filhos, com o dinheiro, com a vida, de forma que seja mais plena e mais saudável. Então, espero que vocês tenham gostado. Fica aí mais uma sexta-feira com um conto de caso para vocês. Assina meu canal no YouTube, tem muito conteúdo legal lá para vocês. Terapeuta Cristiane Lima, vai lá, aperta o sininho e a gente se encontra sexta-feira com mais um conto de caso. Beijo grande.